Olá, pessoal! Hoje vamos falar da unidade 5 da disciplina Psicologia Hospitalar. A unidade 5 entra num campo de especialidade que é a atuação do psicólogo na psico-oncologia. A psico-oncologia é uma especialidade em que o psicólogo, após a sua graduação, pode se especializar para conhecer os aspectos ligados ao tratamento do paciente que está com câncer. O câncer é uma doença que tem sido estudada amplamente no mundo, não só no Brasil, não só nos hospitais, e já há descoberta de que o câncer é uma doença que envolve fatores biológicos, fatores ambientais, fatores comportamentais. Onde nós atuamos aí? Na conscientização de hábitos saudáveis para lidar com o câncer. O câncer, quando descoberto, hoje socialmente, descoberto por um paciente, as famílias já pensam na finitude. Então, o câncer, para muitos pacientes, ele está associado à finitude, à morte, ou a cuidados paliativos. Então, há muitas crenças relacionadas ao câncer. E a psico-oncologia é uma especialidade que, junto com uma equipe multiprofissional, então com médicos, com nutricionistas, com outros profissionais, vai buscar ações de enfrentamento mais positivas para o tratamento do câncer. O que seriam ações mais positivas? No nosso caso, são ações mais comportamentais. Entendendo a terapia cognitivo-comportamental, que é a minha linha de atuação, que lida com pensamentos, emoções e comportamentos, nós podemos então compreender que quando os nossos pensamentos associados à finitude, essa imagem negativa, de que não há um tratamento, o que a gente pode chamar de catastrofização, que é um tipo de distorção cognitiva, a pessoa só pensa em situações catastróficas, ela vai gerar emoções mais negativas. Já se sabe, através dos estudos da neurociência, que os pensamentos, eles podem ajudar, a elevar ou a reduzir o nosso sistema imunológico, porque pensamentos negativos geram mais estresse. O estresse leva à liberação de hormônios do estresse. Hormônios do estresse no nosso organismo reduzem o nosso sistema imunológico para combater determinadas doenças, e o câncer é uma delas. Então é necessário que a gente trabalhe com o paciente, pensamentos mais positivos relacionados ao tratamento, para ajudar também, nesse tratamento imunológico, mas para que ele também tenha consciência de comportamentos mais relacionados à qualidade de vida e saúde mental. Então, já há estudos que comprovam causalidade entre hábitos alimentares, e a manutenção do tratamento do câncer. E aí eu citei aqui em outra unidade a importância de nós trabalharmos esses comportamentos com o paciente em vários outros setores dentro do hospital, Então, nós vamos falar um pouquinho de UTI mais para frente, mas já falamos aqui da cirurgia bariátrica, já falamos aqui um pouquinho sobre amputação, No câncer é a mesma situação. Precisamos conscientizar o nosso paciente, no sentido terapêutico, do atendimento, da psicoterapia breve, de que hábitos saudáveis levam à qualidade de vida, tanto da saúde física quanto da saúde mental, Ter uma expectativa positiva de futuro relacionada ao tratamento do câncer, isso ajuda na manutenção do tratamento. Quando a gente fala de expectativa de futuro, eu estou pensando sobre o meu futuro, que pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano, a 10 anos, Então, trabalhar com o nosso paciente esse hábito saudável, esse comportamento mais positivo hoje, faz com que no futuro ele tenha um melhor tratamento ou até a cura do câncer. Então, os psicólogos que atuam nessa área, eles se especializam nesses cuidados, integrativos. Integrativos porque envolve também, não só o trabalho terapêutico, mas
os hábitos do paciente fora do contexto do setting terapêutico. Então, se a gente observar no campo da psicologia, que trabalha com a oncologia, a gente vai entender, assim, aspectos de extrema atenção à saúde, né? E o que seria, assim, de extrema atenção? O autocuidado do paciente e o suporte familiar. A família, no tratamento da psico-oncologia, ela é um elo extremamente importante. Vamos dizer que é um elo curativo, né? Porque esse paciente vai passar durante o seu tratamento por situações complexas, como a própria quimioterapia, né? Que leva à vulnerabilidade física, vulnerabilidade emocional, muitas transformações na vida do paciente. Então, quanto mais suporte afetivo esse paciente tiver da sua família, mais seguro pode ser o tratamento de câncer, né, para esse paciente. Seguro no sentido de que ele tenha confiança de que esse tratamento vai levar à saúde, não à morte. E o apoio da família é fundamental, né, para que essa expectativa de futuro seja mantida de modo positivo. Um diagnóstico de câncer, ele impacta muito a família, né, porque a família também fica sensibilizada pensando na finitude. Porque socialmente, hoje no Brasil, se tem a ideia de que o câncer está associado à morte. Então, se eu tenho câncer, eu vou morrer, né? E não é assim. Alguns cânceres são, de fato, né, muito agressivos, mas outros têm tratamento, desde que seguidos adequadamente, né, desde o seu diagnóstico. Então é importante que a família tenha essa consciência do suporte afetivo no tratamento do câncer desse paciente, né? E não somente na finitude. Tem que pensar que essa expectativa do tratamento precisa ser positiva e que esse paciente precisa desse suporte familiar para esse tratamento, já que ele fica vulnerável, que ele vai passar por internações. Essas internações, algumas vezes, estão associadas a um tipo de cirurgia para retirada do câncer, né? Então esse paciente vai precisar de um apoio, não só afetivo, mas social também desse tratamento, de pessoas que o acompanhem durante o tratamento. Então muitas vezes a família fica fragilizada e não consegue ter uma expectativa positiva do tratamento do câncer, né? O que não é verdade. A verdade é que hoje nós temos tratamentos seguros, tratamentos muito eficazes no tratamento, né, de lesões relacionadas ao câncer, no tratamento de tipos variados de câncer e que eles têm muito sucesso durante o percurso do tratamento. Então falamos aqui sobre o apoio da família, né? Esse apoio da família ou de cuidadores, né? Isso é importante para que o paciente estabeleça, né, um vínculo, e esse vínculo precisa ser um vínculo de confiança, né? Esse vínculo de confiança ajuda o paciente a se sentir mais seguro no processo de tratamento. Então, o trabalho do psicólogo, terapeuticamente, falando no caso do paciente oncológico, né, ele é voltado para o tratamento do paciente e também o acolhimento da família, para que eles ofereçam esse suporte psicossocial, né, nessa busca pela qualidade de vida do paciente. Então, às vezes o impacto da doença gera na família um mal-estar. E esse mal-estar, pensando, né, na finitude, impacta o paciente. Então, acolher a família, no caso da psico-oncologia, é fundamental nesse sentido do tratamento, né? Até porque há questões que precisam ser conversadas. E muitas vezes, quando há uma doença, o processo de comunicação não acontece, né? Por quê? Porque a família quer preservar o doente de algumas informações. Preservar exatamente por conta do impacto da doença. Então vamos pensar aqui, ó. Existem situações familiares que envolvem questões afetivas, né? Como por exemplo, questões familiares afetivas que envolvem brigas, né? Entre cônjuges, entre parentes, e as pessoas acreditam que nesse momento precisam fazer as pazes, precisam, né? Então é importante esse acolhimento da família. Um outro ponto importante que a família precisa discutir é sobre questão financeira, sobre partilha de bens, né? E aí quando acontece esse diagnóstico, algumas famílias tentam acelerar esse processo, né? E aí
acaba não gerando um ambiente de qualidade de vida, porque acredita que o paciente vai morrer, né? Então é importante ter esse acolhimento da família. É importante também, apesar de eu estar falando de importante, né, é que é fundamental nesse processo de tratamento entender esses aspectos que influenciam o tratamento do paciente. Então esse aspecto do tratamento do paciente, que é o relacionamento familiar, contribui para as estratégias que ele vai usar para enfrentar essa doença, né? Então nós ouvimos de pacientes hospitalizados que quando recebem um diagnóstico eles não querem fazer o tratamento, porque querem ficar em casa, né, esperando o momento acontecer, e outros tratamentos, e outras pessoas que querem fazer o tratamento porque não querem morrer, né? Então cada pessoa tem uma forma de enfrentar os seus problemas, e o tratamento do câncer também envolve essas estratégias de enfrentamento, tá? Então, contribuir com o processo psicoterapêutico é compreender quais são as melhores estratégias para cada paciente. Então, cada paciente, cada doente, cada indivíduo, dentro da sua subjetividade, tem um conceito sobre vida, um conceito sobre morte, né? Então, compreender, né, e levar o paciente a entender suas estratégias de enfrentamento no momento de lidar com o câncer, isso é o papel da psicologia, né? Alguns pacientes, por exemplo, eles focam na doença. As estratégias de enfrentamento é a doença. Então a doença passa a ser o foco da vida desse paciente. Tudo mais perde sentido, né? O foco é a doença. Isso pode ser negativo, né, para o tratamento. Por quê? Porque o foco na doença faz ele viver a doença. E a nossa vida, né, falando em saúde e qualidade de vida, a própria Organização Mundial de Saúde já definiu que qualidade de vida é um bem-estar físico, que é o tratamento da doença, o bem-estar mental, né, que é esse aspecto de saúde, de convívio com as pessoas, relacionamentos, superação, lidar com a complexidade da vida, né, estabelecer objetivos de futuro. Então, a Organização Mundial de Saúde fala sobre bem-estar físico, mental e espiritual. Então, essa compreensão de que o sujeito traz crenças, né? E essas crenças podem estar associadas a essa crença espiritual, isso faz bem para o tratamento do paciente, né? O que é essa crença espiritual? É que o paciente acredita que há algo superior, né, que vai ajudá-lo nesse processo de tratamento. Então, o fato dele acreditar desenvolve no paciente a esperança, né? O contrário da depressão, que é desesperança. Eu não tenho mais esperança na vida. Então, o fato do paciente acreditar que ele, de fato, né, pode contar com esse suporte físico no tratamento médico, mental no tratamento psicológico, né, e espiritual nessa crença, contribui para o tratamento do paciente, né? Então a espiritualidade é um ponto importante desse tratamento. Por isso uma equipe multiprofissional, que não vão falar só de problemas científicos, mas também da crença espiritual do paciente. Então é importante o psicólogo ter essa flexibilidade, né, dentro do contexto hospitalar, em se tratando do tratamento não só do câncer, mas também de cuidados paliativos. Compreendendo essas dimensões, né, mental, física, espiritual, o psicólogo precisa ter em mente que o paciente não é só a doença, né? O paciente é um todo e complexo, né, sujeito que está intermediado aí por fatores sociais, por fatores biológicos, por fatores psicológicos. Então, compreender e contextualizar, né, a história desse paciente, fazendo ele também entender que ele não é só o tumor, né? Isso ajuda o paciente a mudar um pouco o foco do seu tratamento, né? Ele não vai focar só na emoção, só na doença, mas pensar em estratégias que vão ajudá-lo a superar esse momento que é desafiador, que é lidar com o câncer, né? E para que ele também não desista do tratamento, para que ele tenha maior aderência ao tratamento da oncologia. Então, o papel do psicólogo é
contribuir para esse paciente na adesão ao tratamento, né, no tratamento para lidar com a dor. Então, nós já temos clínicas especializadas no tratamento da dor, mas o paciente precisa aderir ao tratamento, né, para que ele tenha sucesso nesse tratamento, pelo menos no período em que ele esteja hospitalizado. O trabalho ambulatorial também é um trabalho de especialidade da psico-oncologia, né, que é um trabalho de acompanhamento desse paciente. Esse acompanhamento se dá não só na hospitalização, mas também no trabalho ambulatorial. De onde vem, né, essa norma de atuação em psico-oncologia? Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde, tá, divulgou uma portaria em 1998, falando o quanto é importante a presença dessa equipe multiprofissional no tratamento do paciente oncológico, né? Então, já há uma compreensão aqui no Brasil de que esse paciente precisa dessa equipe multiprofissional para que ele tenha essa adesão ao tratamento, para que a gente possa fazer o acolhimento à família, né? Para que a gente possa trabalhar em busca da saúde desse paciente, garantindo, mesmo que não tenha um tratamento efetivo, em alguns casos, a qualidade de vida nesse período em que o paciente está vivo, para que ele possa, né, entender assim, o quanto é importante ele cuidar de si mesmo, ele estar ali apoiado pela sua família, ele estar nesse momento buscando a cura do seu tratamento, né, para que ele consiga lidar saudavelmente com esse momento da vida. É claro, gente, que a gente compreende, né, que lidar com uma doença grave não é fácil, né? E mais uma vez eu quero pontuar aqui para vocês a importância do preparo técnico do psicólogo. Esse preparo técnico, ele vai além do conhecimento das teorias, que é isso que a gente está apresentando aqui. Ele vai também em busca de um conhecimento que é interno, é o autoconhecimento do psicólogo. Você está preparado para esse tipo de trabalho, onde a gente vai precisar lidar com a finitude? Você está preparado, né, para atender esse tipo de paciente, para esse tipo de demanda familiar? Né? Então a gente precisa sim buscar a nossa compreensão, fazer o nosso processo terapêutico, o nosso acompanhamento, porque lidar com a dor da perda não é fácil, o luto, o vazio, né? E a família pode passar por esse processo. Então, nós vamos tratar com certa delicadeza, né, no tratamento e no acolhimento do paciente e da família, desses dados, que é lidar com o luto, que é lidar com a morte, que é lidar com a finitude, que é lidar com temas, né, complexos para algumas famílias, que é falar de afetos. Então, o preparo técnico do psicólogo nesse campo exige sim um autoconhecimento, um autocuidado, né? Porque é um contexto muito complexo e desafiador e que pode gerar o nosso adoecimento. O nosso adoecimento aqui, né, já foi estudado por pesquisadores, é chamado de trauma vicário. O que é o trauma vicário? É quando eu adoeço vendo a dor do outro. Então, esse trauma vicariante, ele deve ser tratado pelo psicólogo. Se a gente trabalha num contexto em que a gente só lida com dor, com perdas, né, a gente precisa ter esse cuidado para também não absorver e adoecer por conta desse contexto de trabalho. Então, o autocuidado do psicólogo, a sua formação, a sua supervisão técnica, o seu autocuidado, isso implica num trabalho de qualidade para lidar com a psico-oncologia. É um trabalho lindo, é um trabalho que visa ajudar pessoas, é um trabalho de apoio e suporte, em que a gente não trabalha só com o paciente, mas envolve toda a equipe, né? Porque a equipe também multiprofissional, ela também passa por esse processo, né, de ter que lidar com a dor do outro. Então nós, enquanto psicólogos, precisamos contribuir também para a nossa equipe de trabalho e para o cuidado da família. Hoje no Brasil existe, até contei para vocês, né, que o Ministério da Saúde divulgou a importância do cuidado multiprofissional, mas atualmente a Agência Nacional de Saúde incluiu aí nos procedimentos obrigatórios de cobertura dos planos de saúde até 40 atendimentos psicológicos.
né? Exatamente para que a gente possa contribuir para o enfrentamento dessa doença e para que a gente também possa contribuir para a nossa equipe de trabalho aí com um melhor desempenho para ajudar essas pessoas. Então é isso, a gente se vê na unidade 6.